Nesse estado de quase inconsciência, quem olhasse o interior de Marius ficaria maravilhado com a pureza de sua alma. Com efeito, se fosse possível a nossos olhos de carne contemplar a consciência alheia, julgaríamos com mais segurança a personalidade de um homem pelo que sonha fazer do que pelo que realmente faz. Gente, nem acredito! Finalizado o primeiro livro dos Miseráveis. Agora temos um segundo aqui esperando nossas leituras, mas o segundo é um pouco mais fino que o primeiro, tem por volta de 800 páginas, esse aqui tinha 1130, então ó, passamos da metade do caminho. Isso é muito emocionante. E o melhor é que o fim desse primeiro livro foi sensacional, uma das melhores partes até agora para mim, com certeza. Então vamos lá, essa parte começa da página 949, o começo do livro quinto, A Excelência da Desgraça, e vai até o fim do livro, onde termina a parte do Marius. E nesse começo aqui, ele fala um pouco do Marius, de como ele conseguiu lidar com a pobreza, né, de como que ele fazia para dividir o dinheiro que ele tinha, com o que ele gastava e o quanto ele conseguiu passar por essa situação. E aqui eu acho que a gente tem uma outra reflexão. Porque o Marius, então, é mais uma pessoa que a gente conhece que sai de uma situação de vida aceitável e vai para a pobreza. Ele não chega na total miséria, digamos, porque ele consegue dividir o dinheiro que ele tem, mas ele passa fome, sim, ele só tem uma roupa, mas ele consegue lidar com isso até conseguir um emprego e conseguir melhorar um pouquinho de vida. Ainda assim, eu acho que aqui a reflexão que isso poderia gerar é que as diferentes pessoas passam pela miséria de diferentes maneiras. Para umas pessoas é praticamente o fim da vida, como foi o caso da Fantine, como seria o caso da Cosette se o Jean Valjean não tivesse salvo ela, como seria o caso do Jean Valjean se quando ele saiu das grilhetas o Dom Bienvenu não tivesse mudado, direcionado sua vida para um outro caminho. Mas o Marius não, ele consegue lidar com a situação da pobreza de um jeito que o fortalece. Ele poderia receber o dinheiro que o avô sempre manda, mas ele recusa esse dinheiro, ele quer viver com o que ele tem e ele acha que ele merece o que ele está passando por tudo que o pai dele já passou e assim vai. Ele não chegou, claro, no nível que a Fantine chegou, né, do desespero para salvar o filho, mas ele poderia ter tomado outros rumos na vida, sim. No caso dele, a pobreza, a miséria fortaleceu, mas é de pessoa para pessoa, como o próprio livro mostra. Aí ele fala que o Marius, ele se acalmou assim quanto às suas crenças políticas, ele passou a ter simpatias por determinadas linhas políticas, digamos assim, mas ele não era mais fervoroso defensor de algo. A única coisa que ele venerava muito era o pai e o Thénardier, porque o pai tinha escrito lá que ele tinha salvo sua vida e por isso o Marius deveria tentar ajudá-lo enquanto em vida também. Aí é que ele fala que o Marius agora tá com 20 anos, faz 3 anos que saiu da casa do avô. E aí, como eu disse aqui que ele encara a pobreza de um outro jeito, tem uma parte que diz: a miséria, insistamos sobre esse ponto, tinha-lhe sido proveitosa. A pobreza durante a juventude, se é bem recebida, tem isso de bom. Força a vontade para a luta constante e a alma para novas aspirações. E aqui ele faz toda uma comparação entre o jovem rico e o jovem pobre, como sempre com palavras perfeitas, né, como o Victor Hugo faz. E antes de eu continuar, eu tinha até esquecido, no começo do livro quinto, tem mais uma nota de rodapé que diz que este capítulo, que é o que fala como o Marius lida com a pobreza, e ele diz: este capítulo, como outros trechos autobiográficos deste livro, é usado por todos os biógrafos de Victor Hugo para descrever a pobreza a que se viu reduzido o autor após a morte da mãe em 1821. Bom, então, como eu já tinha dito no outro vídeo, realmente a gente pode ver o Marius aqui como um
não necessariamente um alter ego do Victor Hugo, mas um personagem no qual ele mais se colocou, já que muitas das descrições do Marius são usadas nas biografias do próprio Victor Hugo. Bom, voltando, ele continua aí falando sobre o Marius, fala que até ele poderia ter conseguido mais dinheiro se começasse a advogar ou se aceitasse um trabalho melhor que foi oferecido para ele na editora, mas ele não queria, ele estava satisfeito com a vida como ela estava, até numa preguiça aí de conseguir melhorar suas condições econômicas. No livro sexto, uma boa surpresa. Ele começa com uma descrição física do Marius, até descrições físicas do Victor Hugo são meio poéticas. Tem uma parte no final que diz: como sua boca era encantadora, seus lábios os mais vermelhos e seus dentes os mais brancos do mundo, seu sorriso corrigia tudo o que sua fisionomia tinha de severo. Em certos momentos, notava-se singular contraste entre sua fronte casta e seu sorriso voluptuoso. Tinha os olhos pequenos e o olhar grande. Lindo isso, né? Bom, mas daí a grata surpresa é que quando ele está passeando pelo Luxemburgo, que é uma praça na qual ele sempre andava, ele vê que tem sempre um velho sentado ali com uma moça, provavelmente pai e filha, e que o velho, cabelos muito brancos, e a moça aparenta ter entre 13 e 14 anos, mas é meio feinha. E tanto eles encontram esses dois sentados lá, porque eles estão todos os dias sentados no mesmo lugar, que eles o apelidam de Senhor Leblanc e a menina de Senhorita Lanoire. E aí, né, gente, o Victor Hugo não precisa nos dizer mais nada pra gente saber que é o Jean Valjean e a Cosette. Até o fim dessa primeira parte não é confirmado isso, apesar de que não somos só nós que suspeitamos, mas não diz ainda Jean Valjean e Cosette, não diz. A gente sabe que são os dois e isso só vai se confirmando daqui pra frente. Bom, daí o Marius para de ir pro parque, fica uns 6 meses sem ir pra lá e quando ele volta desses 6 meses, a Cosette, agora com 15 anos, está linda. Ele se encanta, se apaixona e é um momento muito bonitinho, né, assim, do livro, porque a gente vê tudo que, a transformação que isso causa no Marius, que quer mudar as vestimentas, que muda o jeito de andar no parque, que para de andar e fica sentado num lugar onde ele possa só ficar observando a Cosette, e é muito legal de acompanhar toda essa transformação, porque como eu já disse também em outros vídeos, o jeito que o Victor Hugo descreve as situações vivenciadas pelos personagens é muito perfeito. Então não tem como a gente não sentir, vivenciar, ver realmente o que está acontecendo. E outro fato legal é que essa parte não tem no filme. Toda essa parte aqui até o fim do livro não tem isso no filme. Então eu pude conhecer essas cenas pela primeira vez e foi muito gostosa também essa experiência. Essa parte toda tem várias falas um pouco mais poéticas, né? Quando se fala de amor, tem uma que diz: há um dia em que toda jovem olha do mesmo modo, pobre de quem então se encontra na sua presença. Que foi o caso aí da Cosette e do Marius. Só que daí o pai da Cosette, vamos chamá-lo de Senhor Leblanc, mas é o Jean Valjean, o Senhor Leblanc começa a perceber que o Marius tá andando atrás deles, o dia que ele vai sem a Cosette, o Marius vai embora, o dia que ele muda de lugar, o Marius muda de lugar, o Marius começa a segui-los até a casa deles para descobrir onde eles moram, descobre onde eles moram, e no dia seguinte, 2 dias ele vai no parque, eles não estão lá, ele resolve ir na casa deles e perguntar, e o Senhor Leblanc e a menina se mudaram de lá, sumiram. A gente já sabe que o Jean Valjean tem todo esse medo, né, de ser descoberto. Então, provavelmente, quando ele se sentiu aí seguido pelo Marius, o Marius vigiando eles, ele simplesmente desapareceu. Ele parou de ir no Luxemburgo, ele mudou de casa e o Marius não fazia mais ideia de onde eles estavam. O livro 7º começa fortíssimo. Foi uma parte que eu li 2 vezes, eu terminei o capítulo e fui ler de novo para conseguir entender um pouco mais, porque ele usa aqui uma metáfora para falar da nossa sociedade e que eu vou tentar explicar, gente, mas não é fácil, que pelo que eu entendi, no subsolo da nossa sociedade estariam alguns conceitos, digamos assim, de religião, filosofia, política, economia, revolução. E aí não só os conceitos, mas as pessoas
que escolhem determinada linha de pensamento e que começam a agir de acordo com essa determinada linha, e é isso que faz com que a sociedade vá se transformando e progredindo. São coisas que não são visíveis, mas que têm tudo a ver com o desenvolvimento da sociedade. E num terceiro subsolo, que estaria então abaixo dessas coisas que trazem podem trazer coisas boas ou ruins, mas que no geral são necessárias para a sociedade evoluir. No terceiro subsolo, aí estaria a miséria e o que ela traz. Então estaria a violência, roubos, assaltos, e isso não tem nada de bom para a sociedade. Também afeta a sociedade de alguma forma, mas não tem lado positivo, né, digamos. E o que ele fala é que daí todos essas cavernas, que é como ele chama essas minas, que estão no subsolo, né, a da filosofia, da religião, da política. Aí ele fala assim, todas as outras, as superiores, essas que eu acabei de falar, têm um único fim, suprimi-la, que é suprimir esse terceiro subsolo que é feito pela ignorância, pela maldade, pela miséria. É para isso que tendem simultaneamente com todos os seus órgãos, tanto pelo melhoramento da realidade, como pela contemplação do absoluto, a filosofia e o progresso. Destruamos a caverna, a ignorância, e destruiremos a toupeira, crime. Então essa parte, esses 2 primeiros capítulos, é uma metáfora que dá pra você fechar o livro e ficar só pensando sobre ela. Como eu disse, eu li 2 vezes, e ainda assim eu acho que se eu ler uma terceira eu vou conseguir entender ainda mais o que o Victor Hugo colocou aqui pra gente. Aí ele fala sobre 4 bandidos que faziam parte da sociedade, e vamos para o livro 8º, onde o Mário está passando por uma tristeza danada, porque sumiu o Jean Valjean e a Cosette, ele não sabe onde eles estão e nem faz ideia de como procurá-los, e além disso, ele encontra algumas cartas, e ele descobre que os vizinhos dele, né, a família Jondrette, ele vive de escrever cartas falsas pedindo para as pessoas doarem algum dinheiro. Então ele escreve diversas cartas dizendo que várias pessoas diferentes, e as filhas são encarregadas de levarem essas cartas, entregarem para as pessoas e tentarem conseguir doações para ajudar a família dela. E ela vai inclusive até o Marius, entrega uma carta para ele, o Marius ajuda com o que tem, mas ele começa a ficar muito preocupado por nunca ter notado aquela família tão miserável ali. E ele acha uma fresta na parede dele, que dá para ele ver o quarto da família Jondrette, e ele começa a espiar, e aí ele fica abismado da miséria que eles vivem, da situação assim deplorável na qual aquela família vive, e ele fica até meio chateado por não ter notado isso antes e não ter feito nada para ajudá-los. E aí, gente, que vem outra parte fantástica, é o começo do fim, né? É o começo do fim do livro, e que é simplesmente fantástico. Uma das cartas que essa filha mais velha leva é para um homem na igreja, e daí ela fala que conseguiu, que o homem tá indo lá ajudá-los. O senhor Jondrette prepara todo o cenário da casa para parecer que a situação é pior ainda do que faz a filha quebrar um vidro para ficar mais frio, quebra a cadeira, faz um cenário, um teatro. Quando esse homem da igreja chega, ele dá algumas roupas que o senhor Jondrette já não gosta, porque ele queria dinheiro e não roupa. E o Marius está espiando pela parede tudo isso acontecendo e vê que quem entra ali é o senhor Leblanc e a filha dele, que então a gente sabe que é o Jean Valjean e a Cosette que estão entrando naquela casa. E o senhor Jondrette faz o maior teatro, fala que precisa de um dinheiro urgente para pagar o aluguel, e o senhor Leblanc fala que ele não tem esse dinheiro com ele, mas que ele volta à noite às 6 horas para trazer todo o dinheiro que o senhor Jondrette precisa. O Marius tenta segui-los para descobrir mais uma vez desesperadamente onde a moça por quem ele é apaixonada mora, mas ele não consegue segui-los e volta. E quando ele volta e espia pela fresta de novo, ele descobre que o senhor Jondrette está armando uma situação para quando o senhor Leblanc voltar, ele conseguir tirar dele todo o dinheiro, conseguir encurralá-lo ali, digamos. E aí, na verdade, um pouco antes dessa parte, tem uma hora, quando a filha do senhor Jondrette vai até o Marius para entregar a carta para ele e pedir dinheiro dele, ela começa a olhar no quarto dele, eu vou até achar essa parte aqui.
Ela começa a olhar no quarto dele, olhar os livros que ele tem, olhar o espelho, fica mexendo na casa dele. E tem uma parte que ela fala: eu também sei ler. Pegou depressa o livro que estava aberto em cima da mesa e leu com bastante desembaraço. O general Balduin recebeu ordem para tomar com 5 batalhões de Sobrigada o castelo de Rougemont, situado no meio da planície de Waterloo. E parou. Ah, Waterloo, conheço, foi uma batalha. Meu pai esteve lá. Meu pai serviu no exército. Em casa todo mundo é bonapartista. Waterloo foi contra os ingleses. E quando ela disse isso, eu pensei, meu Deus, são os Thénardier. Porque é um casal, 2 filhas meninas, que é a que eles tinham. A gente sabe que eles também têm um filho menino que vive na rua, mas é muito mais novo. E eu pensei, caramba, eles são Thénardier. Então a hora que chega o Jean Valjean e a Cosette na casa deles, que a gente descobre que é os dois porque o Marius reconhece ela, aí já me gelou a barriga. Porque eu pensei, ah não, o Jean Valjean devia estar tão bem, sossegado na vida dele, vai cair bem no covil dos Thénardier. E o senhor Thénardier, que agora eu não vou mais chamá-los de Jondrette, ele reconhece o Jean Valjean e a Cosette. E por isso que ele tá armando toda uma situação pro Jean Valjean voltar lá e ele tirar do Jean Valjean tudo que ele acha que tem direito por ele ter dinheiro e pela Cosette estar melhor de vida que as filhas dele. Porque só faz sentido isso na cabeça dele, mas ok. Mas aí a gente começa a ficar desesperado. E o Marius vai vendo toda essa situação ser formada e aí dá um alívio no coração. Você pensa, ah, Marius, você vai salvar o Jean Valjean e a Cosette dessa armação que está sendo feita para eles. Até que o Marius, ele tá andando lá na rua pensando como que ele vai ajudar a avisar o... Vamos agora parar de chamar ele de Sr. Leblanc e vamos falar o Jean Valjean e a Cosette. E diz, dirigiu-se para o Faubourg Saint-Marceau e perguntou na primeira loja que encontrou onde poderia falar com um comissário de polícia. E aí, a hora que eu li isso, eu falei, não, Marius, não acho o Javert, vai estragar tudo, vai piorar a situação em vez de ajudar. E é realmente o que acontece. O Marius encontra o Javert, fala que os vizinhos dele estão armando para um homem e que ele ouviu que tem vários bandidos sérios que estão sendo envolvidos nessa armação toda, então o Javert fica super animado para ir até lá e resolver a situação. E aí chega o momento em que o Jean Valjean vai até a casa dos Thénardier e o senhor Thénardier, no meio da encenação, fala pra ele, eu sei quem é você, você não tá me reconhecendo, eu sou o Thénardier, você que levou a menina. E ele fica falando, não sei do que você tá falando, você tá me confundindo. E o senhor Thénardier faz um teatro pedindo um monte de dinheiro para ele, manda ele escrever uma carta pedindo para que a Cosette vá atrás dele. Ele escreve uma carta, mas claro que dá o endereço errado, ainda bem, porque o Jean Valjean é esperto. Quando o Marius descobre que o seu vizinho é o senhor Thénardier, né, quando ele conta para o Jean Valjean, o Marius, que está espiando lá na porta, descobre que ele é o Thénardier, e aí mais uma parte que junta tudo, porque daí o Marius, quando ouve o nome dele, Thénardier, e que ele fala que era um herói de Waterloo, o Marius fala, ele que salvou meu pai, como agora eu vou entregar ele para a polícia se eu devo a ele uma dívida eterna de gratidão? Então o Marius fica nesse meio também, e a gente pedindo, Marius, por favor, não chama a polícia porque ele tá com um revólver e o Javert tá só esperando ele atirar pro alto que daí a polícia chega. Só que a gente não quer que a polícia chegue por um certo modo, porque o Javert vai pegar o Jean Valjean em vez de pegar o Thénardier. E fica uma situação impossível e essa parte da leitura, gente, é incrível. As páginas voam porque a gente tá ali com os nervos à flor da pele querendo saber o que acontece. E o que acontece é que eles descobrem que aquele endereço estava errado, que ele escreveu, o Jean Valjean se solta de onde ele está amarrado e eles ameaçaram ele com um ferro de fogo, né, de queimar. Ele pega o ferro, queima o próprio braço para dizer, ó, eu não tenho medo de vocês também não precisam ter medo de mim, isso é um absurdo. Então fica aquela situação e o Marius no desespero, o que eu faço? Ele, quando a
agora a gente também sabe que a Eponine, que é a filha mais velha dos Thénardier, foi no quarto dele e mostrou que sabia ler, ela também mostrou que sabia escrever. E ela mostrou escrevendo a frase: chegaram os meganhas. Então o Marius olha esse papel, tem a ideia genial de jogar esse papel no quarto dos Thénardier, e eles leem e daí ficam desesperados porque a polícia tá vindo e vão escapar pela janela, mas enquanto eles estão escapando, chega o Javert. E eles morrem de medo do Javert. É uma cena bem engraçada até, porque o Javert chega daquele jeito que a gente já conhece e o bandido passa a arma pro Sr. Thénardier e fala: você tem coragem de matar o Javert? Porque eu não tenho. E cada um lá vai se entregando, ele vai prendendo todo mundo, olha pro Jean Valjean e fala: desamarrem ele. E daí, quando ele pega o papel e a caneta para começar a redigir o auto de prisão, ele pede que chamem o senhor que estava amarrado para começar ele falando o que aconteceu. Mas quando eles olham, cadê ele? Sumiu. Foi-se pela janela. Ainda bem, mais uma vez o Jean Valjean está se tornando craque em fugas, fugiu do Javert, foi embora, o Javert ficou lá cuidando dos bandidos. E o livro acaba com o menino, que também é filho do Thénardier, indo até a casa dos pais, descobrindo que eles não estão mais lá e não ligando a mínima para essa informação e voltando para a rua. Bom, mais uma vez a leitura foi deliciosa, essa parte é ainda melhor que as outras, essa cena final, depois que quando o Jean Valjean e a Cosette chegam na casa dos Jondrette e que daí tudo se liga, todos os personagens estavam espalhados pela história, de repente se juntam novamente num quarto, né? Então a gente tem o Jean Valjean e a Cosette, tem o Thénardier, tem o Marius, que tem uma relação com o Jean Valjean e a Cosette por ter se apaixonado por ela, e com os Thénardier por ter essa dívida por causa do pai. O Javert também aparece na situação, então é uma cena perfeita para a gente reunir tudo de novo e dar aquele ânimo para continuar lendo o livro e continuar conhecendo mais esses personagens e acompanhando a história deles. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa parte, o que vocês acharam quando descobriram que os Jondrette eram os Thénardier. Me acompanha nas redes sociais, onde eu tô sempre falando sobre o que eu tô lendo. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigada pela companhia e até sexta que vem.